Estamos na aula de número 26, reta final agora para você aprender tudo como exercer de forma oficial a capelania, praticar de verdade, de forma legalizada, de forma bem recebida pelas instituições, com aquela parceria que você vai aprender agora. Chegou o momento da prática. Aula de número 26, capelania na prática, são 3 passos que você vai ter nessa aula, onde você, nesses 3 passos, vai relembrar de todas as aulas que você tomou do curso, tá bom? Por que que você vai relembrar? Porque cada passo aqui na capelania na prática, você vai colocar aqui em prática, digamos assim, lógico que a prática mesmo é quando você vai lá exercer, visitar o hospital, no presídio ou qualquer instituição que seja. Lógico que essa é a prática, mas a prática que eu me refiro é aquela prática que você vai agora juntar todo o quebra-cabeça de todas as aulas que você tomou durante o curso e vai agora ter o aprendizado, vai selar o aprendizado. É um momento de aperfeiçoar, de você se aperfeiçoar, melhor dizendo, tá bom? Para que você, quando chegar lá, agora você não vai ter mais dúvidas. Você já é o capelão preparado, a capelã preparada. Então veja que aqui nesse sentido a gente já começa falando sobre o passo número 1. Quando se fala no passo número 1, nós estamos falando em planejamento. Planejamento, deixa eu prosseguir aqui, existe 4 tópicos para o planejamento nesse passo de número 1. Esse passo você vai relembrar de algumas aulas, como eu já falei aqui, né? Que você aprendeu algumas coisas relacionadas a planejamento. Mas agora trazendo para cá, nesses 4 tópicos do planejamento, você tem aqui em primeiro lugar o projeto. Lembra desta aula, o projeto? Então, este projeto é aquele que, por mais básico que seja, você tem que elaborar. São aquelas velhas perguntas. Você vai até a instituição, você vai com uma finalidade. Na capelania, você não está preso somente àquela visitação comum, até porque eu quero lembrar para você que você não é um visitante comum. Agora você é especializado. Então você é capelão agora. O visitante comum, ele chega lá, bate na porta, fala com quem que eu falo aqui para evangelizar. E aí entra, evangeliza, e glória a Deus por isso, o irmãozinho, a irmãzinha que está lá com boa vontade de cumprir o seu ministério. Mas a gente sabe que o ministério, ele tem que ser completo. E o Senhor Deus, ele respeita as leis dos homens, porque foi ele mesmo quem as instituiu. Romanos capítulo 13, você pode ler como deverzinho de casa aí, e você vai ver que toda autoridade emana de Deus, e não há autoridade que não seja também ministro de Deus. Então Deus zela pelas autoridades, pela ordem pública, pela socialização, Deus zela por isso, e ele zela dos moldes dele, com aquela pureza de sempre, com aquela organização de sempre, e acima de tudo com a justiça, fazendo bem, como diz aí por aí, né? Sem olhar quem, com aquela justiça, com o prato da balança ali nivelado. Nesse sentido, a gente tem que entender que o capelão agora é especialista, então, se ele for fazer aquela visita bem comum, ele tem que elaborar o projeto. Se ele for levar instrumentos, ele tem que colocar no projeto. Então, basicamente, o projeto é aquele momento que o capelão se prepara para organizar, planejar o que ele vai fazer lá dentro e como ele vai executar a sua função de prestação de atendimento religioso ou espiritual, também chamado, dentro daquela instituição. Por isso que o projeto ele está em primeiro lugar aqui, quando se fala em visitação do capelão cristão voluntário. Então, suponhamos que você vai fazer uma visita sozinho. Então você sabe que você vai chegar lá
e tem ali o que você vai usar. Você vai levar instrumentos musicais, você vai levar algum tipo de materiais, como livros ou Bíblia, você vai ou não vai levar nada, simplesmente a sua Bíblia Sagrada. Se for uma visita muito simples, bem comum daquelas corriqueiras, não tem problema, você não precisa pensar em grandes projetos assim, colocar tanta coisa no papel. Faz só digita só alguma coisa, um tipo de um ofício, tá? Que você pode levar até essa instituição, só para mostrar a sua organização, para a instituição ver que você está preparado. Agora, se você tem aquela equipe e você quer conduzir essa equipe até aquela instituição, eu estou falando aqui para englobar todas as instituições, seja hospital, seja presídio, tá bom? Seja qualquer outra instituição, seja até escola ou numa empresa, não sei, seja qual área que for da capelania, conforme você já estudou as áreas da capelania, então aí é diferente. Aí você tem que colocar o que vocês vão usar, quantas pessoas são, quanto tempo que você pretende demorar ali para executar tudo aquilo que vocês querem executar naquela missão. Então vocês têm que elaborar esse projeto. Você já vai saber já o porquê desse projeto, mas vamos prosseguindo aqui para outros tópicos e as coisas vão casando agora e você vai começar a compreender tudo. Liderar a equipe. Quando se fala em liderar a equipe, nesse tópico, nesse passo número 1 de planejamento, nós estamos falando daquela equipe onde somente um ou alguns são capelães, os outros não são. Então você, capelão, vai ficar responsável pela sua equipe. E é exatamente assim que funciona nas instituições. Eles vão ter você como líder, porque você vai se responsabilizar também pelos demais. Então é aquele velho ditado. Se liga só, se um fizer besteira, quem leva a culpa é você que está na liderança. E é você que vai estar na liderança se você for o único capelão ali daquele grupo. Então você tem que já anotar isso daí, que você tem que ter uma liderança, você tem que liderar a sua equipe se você sozinho for capelão. Agora, se todos forem capelães, né? Deixa eu até fazer abrir um parênteses aqui para explicar. Capelão no plural não é capelões não, tá? Tem até lugares que se diz, instituições, que fala capelões. Mas por aí já dá para ver que desconhece. É capelães no plural, tá bom? Então, fechando aqui e continuando. Então, o que acontece? Agora, se todos forem capelães, aí já é diferente. Não precisa ter um exatamente responsável. Todos são responsáveis ali, porque a instituição vai saber que vocês são os especialistas ali, os capelães institucionalizados ali, logicamente por uma instituição que os credenciou. E aí então funciona dessa forma, não tem um líder em si, mas é lógico que pode se levantar ou um pastor, aquele líder que vai organizar melhor a sua equipe. Então, o planejamento é esse, é antes de ir à instituição, para que você possa ali, então, já ir preparado. Não é chegar lá, mas é isso, mas aquilo, não. Vocês já sabem na ponta da língua o que vocês vão fazer. Tópico número 3 diz, preparar materiais. Vocês vão usar materiais, vocês vão usar instrumentos musicais, vocês vão distribuir bíblias, ou seja, outro for, não está me vindo muitos exemplos aqui agora, mas você pode até citar alguns aí você mesmo, que cabe se utilizar em uma assistência espiritual da função do capelão, e aí vocês vão usar, então coloca isso no projeto também, coloca isso no seu planejamento, para quando chegar lá na instituição, a instituição se preparar para receber você. E há casos, atenção, que eu vou ter que chamar muito a sua atenção agora, há casos, dependendo da extensão do seu projeto, você precisa levar um dia antes, ou até mais,
uns 3 dias antes, tá? Dependendo da extensão. Se for coisa simples, no mesmo dia se resolve. Agora, se for levar muitos instrumentos, for fazer culto, ou outras coisas que demandam uma atenção maior para o ambiente, para as pessoas que estão ali, para os profissionais que estão ali, então aí a instituição vai ter que se preparar para receber essa sua missão. E aí, nesse sentido, o que acontece? Tem que levar antes, tá bom? Agora, se for coisa simples, coisa que não vai mobilizar muito, leve no mesmo dia que vai dar tudo certo, tá certo? Então, os materiais, e é lógico, em toda a preparação, oração. Nós estamos falando de uma função espiritual. Não existe função espiritual se não estiver no espírito. Não é verdade? Não existe função espiritual se não estiver no espírito. Então você precisa estar, a sua equipe precisa estar no espírito. Pedir a direção de Deus, orar antes para preparar o terreno, para que as pessoas possam ser curadas, libertas, para que as pessoas alcancem o que muitas pessoas já alcançaram quando Jesus as tocou. E toca até hoje, Jesus é o mesmo. Então, prepare a oração, porque toda palavra, por mais preparada que você esteja ali já, é o Espírito Santo que tem que conduzir. Então, fechando essa parte do passo número 1, oração. A parte técnica, a parte de você especialista, são os 3 tópicos anteriores. A oração é a parte espiritual. E aí então, nós fechamos aqui no passo número 1. Vamos então ao nosso passo número 2. Passando aqui para o passo de número 2, nós temos aqui o tópico a identificação. Este é o momento que você chega na instituição. Diferente do passo número 1, o planejamento, no passo número 2, você está na instituição. Você já está lá. Quando você chegou lá preparado, o que você vai fazer agora? Eu te pergunto. É nesse passo número 2 que você começa a ter um entendimento agora como lidar com todas as situações quando você estiver lá na instituição. Vamos ver? Olha só, passando aqui para 4 tópicos também, no passo 2, identificação, a gente tem aqui a famosa credencial do capelão. Você já viu aquele que puxa uma credencial assim e fala, olha, tá aqui a minha credencial, e aí ele dá aquela famosa carteirada e tudo mais. Então, o capelão ele não faz isso. O capelão ele não faz isso, porque não é mostrando apenas a credencial que todo mundo tem que deixar você entrar e você fazer o que bem entende. Não é dessa maneira que funciona. Aí você lembra algumas aulas anteriores que a gente estudou de várias... por vários meios ali, a lei que regulamenta, a lei federal que regulamenta quando o capelão está lá na prática, quando ele está exercendo a sua função. E aí a gente vê algumas coisas relacionadas nessa lei, como a identificação. Então, o que o capelão ele tem que fazer? Olha só, primeiro tópico, credencial de capelão. É fundamental você, capelão, ter a sua credencial de capelão, porque não existe outro meio de você se identificar só com palavras, por exemplo. Tem até um relato, vários relatos que eu já vi aqui, de pessoas falando, olha, você sabia que no presídio dificultaram mais agora para entrar? Tem que fazer uma credencial deles lá também. E é verdade, tem que fazer uma credencial deles lá também. Na maioria dos presídios está funcionando assim. Mas aí a reclamação é porque, olha só o que acontece. Antigamente, era muito facilitada a entrada do capelão ou até do visitador que não era capelão. E aí, então,
Eles entravam, saíam, eram bem vistos, perdão, bem vistos. E aí o que que acontece? As coisas vão passando, vão mudando, os escândalos infelizmente vão aumentando, e o que que acontece? Você já sabe de tudo. Aí criam-se burocracias. Eu falei em uma das aulas anteriores que em Salvador já existe uma lei, em outros municípios também existem outras leis. Vou dar um exemplo de lá, porque é uma lei que eu fiz parte da sua elaboração, né? Já lá em Salvador é obrigatório o capelão ter que fazer o curso. Por quê? Porque as pessoas estavam despreparadas. Então imagina a diferença de você que está concluindo o curso, se especializando em capelania, e um visitador que não tenha noção nenhuma, não sabe nem para onde vai. Por mais que ele não queira, que ele é santo, homem de Deus, mulher de Deus, que não queira fazer, ele vai fazer alguma besteira. Por quê? Por falta do conhecimento, exatamente isso, por falta do conhecimento. Então a credencial do capelão é o modo de identificação. É necessário você apresentar a sua credencial do capelão. No passo número 3, nós vamos ver de que maneira você vai apresentar, em qual momento que ela é apresentada ali, para quem ela é apresentada. Mas por enquanto fica esse alerta, essa informação aqui. Tópico número 2, apresentar o projeto. Então você se identificou e agora, depois da identificação da sua credencial de capelão, você vai apresentar o seu projeto. Se você tiver o projeto, porque como eu falei, não é obrigatório apresentar o projeto. O projeto é um meio de organização, é um meio de você preparar a instituição para receber aquilo que você pretende fazer. Então, dependendo do que você vai fazer, você pode chegar lá, por exemplo, sem nenhum projeto. Tá? Só para deixar bem claro, eu vou repetir isso de novo. Você pode chegar lá sem nenhum projeto, se for uma coisa simples, mas dependendo do que você vai fazer, leve o projeto, porque ele será fundamental. Então, olha só, apresentar o projeto. Depois vem a identificação. A identificação é aquele momento que você identifica que eu tenho que alertar que isso é muito sério. Isso é muito sério, mais sério do que você imagina. Identificação, você tem que entender qual é o papel da credencial. Eu vou explicar para você qual é o papel da credencial. A credencial, ela é chamada de identidade funcional, tá? Guarda essa palavra, identidade funcional. Identidade por quê? Porque ela identifica quem você é. Lá tem a sua foto, tem o seu nome completo, tem o seu CPF e tem o seu RG, além da data de nascimento. Então ela identifica com os dados básicos exigidos por lei para que essa credencial se torne uma identidade. Por isso ela é também uma identidade. Inclusive, ela pode ser substituída pelo seu próprio documento, dependendo do órgão que exigiu o seu documento. Tem alguns que exigem os documentos, documento de identidade mesmo, no comum, tá? Aí não vai ter jeito. Mas na maioria dos lugares você pode substituir a sua própria identidade. Por quê? Porque ela também é uma identidade. Então, eu comecei falando que a credencial, ela é uma identidade o quê? Funcional. Identidade, você já sabe o motivo agora, não sabe? Por que ela é uma identidade? Porque ela identifica quem você é. E por que ela é uma identidade funcional? Veja, porque ela identifica a sua função. Qual é a sua função? Se você fosse juiz de paz eclesiástico, a sua função era de celebrante de casamento. Se ela fosse uma credencial emitida pelo CRP ali, o Conselho de Psicologia, você era um psicólogo.
mas a sua função vai estar lá escrita: capelão cristão. Então, qual é a sua função? Capelão cristão. Então, essa identidade funcional que identifica quem você é e que identifica qual é a sua função, é o modo que agora você vai entender como você se identifica. Então, pensando nisso, que ela identifica quem você é e identifica qual é a sua função, como você deve apresentar essa credencial agora? Pare para pensar nisso. Simplesmente você vai apresentar ela como um modo de me fugiu a palavra agora, de provar, de provar quem você é e a sua função. Então a instituição, quando olhar a sua credencial, ela vai falar: não, esse aqui é capelão. Por quê? Porque está aqui a credencial. É uma prova que você está preparado para aquilo que almeja. Então, é uma forma de provar. Nesse sentido, vem a apresentação. Então, quando você apresenta a credencial, você já diz o nome, né? Já diz o nome. Quando você saca da credencial, não é para dar uma carteirada para que a instituição abra as portas obrigatoriamente para você, não. É um modo de você se apresentar. Agora você consegue entender muita coisa, como se identificar. Eu tenho certeza disso, não é verdade? Como que você deve se identificar? Se apresentando. Não daquele estilo com quem não sabe o que é a função da capelania, que desconhece as leis. Não, você está preparado, capelão. Você está preparado agora, capelão. Qual é a maneira que você vai se identificar? Se apresentando. Então, simplesmente a credencial é um momento de apresentação. Nesse passo número 2, é um momento de identificação. Você está na instituição e agora, com o seu projeto ou sem o projeto, você vai se identificar. E agora você já sabe como fazer isso. Vamos para o nosso passo número 3. Olha só, vamos lá. Passo número 3, a assistência. Já que você se apresentou, agora é o momento de prestar assistência. Mas espera aí, tem algo mais aqui que eu quero te falar. Cada instituição, você já aprendeu ao longo do curso que existem as normas, as leis, tá? Que regulamentam também o estado, o município, mas tem mais. Regulamentam também as organizações, as instituições, tá? Cada instituição, ela é amparada por lei para ter uma regulamentação própria. Vou explicar para você entender melhor. A igreja, por exemplo, o pastor é obrigado a fazer o casamento homossexual, mulher com mulher, homem com homem, jacaré com jacaré. Por que ele não é obrigado? Porque a lei ampara a liberdade de crença e, por conta disso, as igrejas têm o seu estatuto, que são leis internas, das quais eles se guardam para não praticar ou praticar determinadas coisas. Uma forma também de se organizar conforme as suas próprias leis, desde que essas próprias leis não venham ferir a lei maior, a Constituição Federal. E aí você para e entenda agora o seguinte: as instituições funcionam da mesma forma. Elas também têm o seu estatuto e as suas normas internas. Por exemplo, uma lei do hospital muito conhecida, a lei do silêncio. Antigamente tinha aquela enfermeirazinha, né? Com a foto dela, um quadro, todo o corredor tinha uma fotinha daquela, e a enfermeira fazendo como? Psss, silêncio. É uma norma ali institucional. Então, nesse pontapé aqui, a gente tem que entender as normas e as leis. Essas normas e leis internas de cada instituição, que a gente está falando das normas internas de cada instituição. Existem departamentos específicos ali que vão atender o capelão.
Por exemplo, eu quero falar por essa visão e por uma outra visão sobre leis e normas internas também. Por exemplo, quando você chega lá para se identificar, como a gente viu no passo número 2, você vai lá, muitas vezes o visitador comum, ele vai até o porteiro e se identifica, fala bem assim, olha, eu quero entrar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tá errado. Tá errado. Você não deve se apresentar ao porteiro. Você pode até pedir informação para o porteiro, mas você tem que saber que existem normas internas ali que diz quem é superior a quem. Então você tem que ir, é como diz aquele, né? Tem alguns que falam bem assim, olha, eu falo direto com Deus, por que eu vou falar com... com intermediário, se eu posso falar direto com Deus? É a mesma coisa, você tem que ir direto no setor. Então procure o setor, porque essas normas internas determinam quem pode liberar quem para entrar. Então tem setores específicos que vão liberar o capelão para entrar. Você tem que procurar esse setor. Já falei em aulas passadas, por isso que isso aqui é um quebra-cabeça que vai se juntando agora na parte prática. Já falei em aulas passadas que muitas vezes no hospital, por exemplo, é a parte de assistência social. Geralmente está encarregada para deixar o capelão entrar. Mas no presídio tem outro setor, em outra instituição tem outra. Identifique primeiro. Como que você vai identificar? Procurando ali na instituição? Não, pergunte. Pode perguntar para o porteiro, pode perguntar para o atendente, pode perguntar para o mezanino. Pergunta lá, se identifica, se apresenta e fala, eu quero falar com o setor responsável de deixar o capelão prestar assistência religiosa e tal. Conversa ali com as suas palavras, não precisa usar as minhas palavras. Então é um passo importante. O outro lado da moeda, falando em normas e leis, e que eu quero explicar para você agora também. Existem as normas, como está aquela plaquinha ali, o proibido falar alto, por exemplo. Mas, só pegando esse exemplo, que é o mais comum de todas, eu quero expandir isso aqui agora, expandir, para você entender o seguinte, que toda norma interna de qualquer instituição deve ser respeitada pelo capelão. Você não vai entrar como já foi dito várias vezes, né, ao longo do curso, você não tem um acesso livre. Sabe aquele acesso livre mentiroso que é vendido por aí? A pessoa vende uma carteira e fala, você vai ter o acesso livre. E às vezes atrás da carteira está lá, acesso livre. Mentira! Não existe acesso livre, não existe acesso absoluto por causa das normas internas de cada instituição. A instituição, você tem que procurar o setor específico, se apresentar e depois você vai ter o acesso. Então, as normas também dizem, não só ter o acesso, que é dessa forma, conforme as normas de cada instituição, mas também um capelão, ele pode perder o seu direito se ele não respeitar qualquer tipo de norma lá dentro. Então, por exemplo, eu gosto muito de ungir com o óleo. Eu uso o óleo na igreja. Eu oro pelos enfermos, uso óleo, tá? Mas no hospital eu já não posso levar, a não ser com permissão médica, para ungir alguém. Você pode até levar, mas tem que ter permissão. Por quê? Porque os doentes que estão ali, eles estão mais sensíveis. Eles estão mais vulneráveis a qualquer tipo de bactéria. E às vezes você está com total saúde ali, todo tipo de bactéria que você pega não vai fazer efeito nenhum. Vem aqui, bate e cai no chão. Mas aquele que já está desabilitado ali, com as suas funções emocionais ali já abaladas, qualquer coisinha fica mais doente, pode piorar, e aí então você quebra uma norma interna. Poderia falar de mais outras, mas você tem que entender exatamente isso. O seu direito, ele pode ser perdido se você não obedecer qualquer tipo de regra e de norma. Então, qual é a recomendação que eu dou para você? Quando for liberada a sua entrada, pergunta quais são as regras daquele lugar. Aí eu tenho certeza que a pessoa que estiver te atendendo vai até olhar para você com admiração. E aí ele vai falar, você só não pode fazer isso, isso e isso. Fique à vontade. E aí então
você vai ficar à vontade e vai continuar executando a sua missão. Porque lembrando sempre, o capelão trabalha junto com as instituições, que é até o próximo tópico depois da ética. Mas falando da ética do capelão, além das normas tem a ética. Aí você vai lembrar de aulas também, lembra que é um quebra-cabeça que vai se juntando agora e se aperfeiçoando na parte prática? Você vai lembrar de aulas onde você viu que o capelão, ele não tem a finalidade de proselitismo, por exemplo. Você não vai lá para ganhar alguém para sua igreja. Você vai lá, eu posso até falar, você vai ganhar almas para Jesus. Sim, você vai. Mas primeiro, você tem que dar atenção à pessoa, porque você está indo lá como um socorrista. Você vai socorrer a pessoa. Então você vai ouvir essa pessoa, entender as suas dores, direcionar palavras da Bíblia Sagrada de ânimo, de fé para aquela pessoa. Então você vai abraçar a causa dela primeiro. E lógico, nesse abraçar, nesse atendimento espiritual, você vai conduzir ela a Cristo. Mas perceba que é diferente. O olhar que você tem que ter, a ética capelã, é a seguinte: você tem que ter o olhar de misericórdia, de compaixão, entender a dor, entender ou as dores daquela pessoa. Tá certo? Dependendo da instituição, são problemas diferentes, onde você tem que ter essa compreensão. E aí então entra a questão da ética do capelão. Você tem uma missão, você não está evangelizando na rua, distribuindo folheto, fazendo outra coisa relacionada a evangelismo somente. Não, você está no seu atendimento espiritual. Você é o socorrista. Você é aquela pessoa que aquela pessoa estava esperando há muito tempo para ouvir uma palavra, para atender a necessidade dela, ou para ouvir até os problemas dela e encontrar nas escrituras sagradas a solução para aquela dor que ela está passando naquele momento. E aí tudo acontece. E aí essa é a ética do capelão. E aí então a gente tem um tópico aqui número 4, para finalizar, que diz o seguinte: o capelão e a instituição. Então você tem que lembrar que o capelão, ele está trabalhando com a instituição. Você não é inimigo da instituição, você é amigo da instituição. A instituição, ela tem um privilégio de ter você ali naquele momento como um voluntário, não precisa nem pagar um salário para você. Você está indo lá como voluntário, a não ser que você passe a trabalhar no hospital, né? Aí já é diferente. Mas você está indo lá. Então a instituição, ela se alegra, ela só não quer que você faça coisas que não deve fazer, mas ela está com você. Você também está com ela. Eu já contei aqui, vou contar um outro exemplo rapidamente, vou contar um exemplo que eu ouvi de uma capelã que fez o curso com a gente, lá em Salvador. Ela foi até o hospital da Irmã Dulce, um hospital extremamente católico, você sabe como que é esse hospital. Agora não estou falando isso também porque lá é proibido evangélico, não tem nada a ver. Mas você sabe que é aquele velho ditado, as religiões você não se discute, né? Então tem aqueles que são mais exaltados, tem os que não aceitam, então você já entendeu, para não ficar dando muita explicação. E ela foi lá, e ela entrou como capelã, como toda instituição deve entrar, seja católico ou não, espírita, pode ser qualquer uma, tá? Porque a lei assegura a entrada do visitador, do capelão. Ela foi lá, ela entrou e ela fez um trabalho tão excelente que os profissionais ali já a conhecem. E ela falou: pastor, reverendo Giovanni, quando eu vou lá no hospital, eu não preciso nem apresentar mais a credencial. Eles já sabem que eu sou capelã e permitem a minha entrada. Olha que coisa bonita. Isso é para você. Isso é para você porque você é capelão agora, você é especialista agora. Isso é para você ganhar. Nós temos que estender esse trabalho para ganhar o Brasil com esse bom exemplo, para ganhar pessoas, almas para Cristo. Dessa forma,
né, especializada como um capelão, seguindo todas essas orientações. Então o capelão, ele é amigo da instituição, assim como a instituição também torna-se amigo dele. Nesse tópico, ele é muito importante. Então, nessa parte 3 de assistência, é aquela parte final, onde você executa conforme todas as orientações passadas. É aquele momento de fechamento da missão que começou lá no passo de número 1 do planejamento até a identificação e agora com o fechamento da missão do capelão cristão. Olha que coisa bonita. Esse é o momento que você faz a obra. Este é o momento que a obra é contabilizada no reino de Deus. É onde o capelão ouvirá naquele grande dia: você me visitou, você foi lá me ver, você me deu de beber, você me deu de comer. É o momento da missão, é o momento do tesouro nos céus. E esse é o momento do passo 3. Aqui, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente faz a nossa conclusão e os passos finais ali para a execução de todo esse trabalho lindo e de compaixão, de misericórdia e de projeto de Deus. Então até a nossa próxima aula.